O objetivo dos princípios trabalhistas é quando você for olhar para a lei trabalhista, você vai olhar com o norte, como se fosse uma bússola, você vai se balizar através desses princípios. Então, os princípios eles existem em todos os direitos. Tem os princípios de direito processual civil, tem o direito dos princípios do civil, princípios de contrato. Então, toda vez que você vai se aplicar o direito, vai usar a normatividade, a legislação, ou o que for, a gente vai sempre estar olhando com esse viés, porque a gente tem que observar os princípios. Os princípios eles não são normas aleatórias, eles são normas para serem usadas. Vou dividir minha tela aqui de novo. Como perguntar, o senhor está falando dos princípios da proteção, da norma mais favorável, inteligibilidade salarial, é esse o princípio do trabalhista? Vamos estudar agora cada um, né? Sim, sim. Então vamos lá. Deixa eu só. Vocês estão vendo a tela compartilhada aí? Sim. E agora? Também, né? Então a gente vai estudar hoje os princípios do direito do trabalho processual, que a gente está vendo hoje, tá? A gente não está estudando direito material, porque vocês já estudaram o direito material. O processo do trabalho é um instrumento com a finalidade de efetivar o direito do trabalho na vida real, na prática das relações de emprego. É uma linha mais simples, é um ramo de direito processual destinado a soluções judiciais dos conflitos trabalhistas, pois as normas jurídicas nem sempre são cumpridas espontaneamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, ele se instrumentaliza através do processo. Então, o processo é quando a gente busca, através do reconhecimento judicial, alguma coisa que foi atingida, o seu direito que foi atingido. E no processo de trabalho é a mesma coisa. As normas processuais, as normas trabalhistas, as normas de direito trabalhista, né, elas nem sempre estão, as empresas cumprem, ou o próprio trabalhador também, nem sempre necessariamente elas estão sendo cumpridas. Aí você precisa do direito do trabalho para cumprir essas notas, né? Estou com um problema sério aqui nos slides. Passou. Então, o modo de efetivação do direito material do trabalho é através da norma processualista. É o processo que a gente entra judicial que vai efetivar a norma trabalhista. A norma trabalhista, as leis trabalhistas, as regras trabalhistas, elas são efetivadas através da Justiça do Trabalho. Principalmente no momento que a gente está vivendo agora, que a gente já não tem o Ministério do Trabalho, a gente tem uma Secretaria do Trabalho, mas que no momento está tendo pouca efetividade. Já tinha pouca efetividade antes, porque mesmo com o Ministério do Trabalho fiscalizando, tendo os auditores do trabalho para fiscalizar, ainda havia muito problema, tanto é que a gente tem uma Justiça do Trabalho que todo mundo fala que é uma justiça inchada. Mas por que a Justiça do Trabalho é uma justiça inchada? Porque as normas trabalhistas elas não são seguidas. Tanto os empresários como alguns trabalhadores também não seguem as normas. Também não pode falar que é só o empresário que não segue as normas trabalhistas. Alguns empregados também não seguem a norma trabalhista. Então, ela precisa, quando se tem um conflito, né, porque o conflito é gerado no direito do trabalho, ele é gerado pela falta de aplicação de um direito trabalhista. Então, quando existe esse conflito ele tem que ser dirimido na Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista de 2018, que a gente chama de reforma trabalhista, né, ela trouxe um outro instituto, que é o Instituto da Arbitragem. O Instituto da Arbitragem no direito do trabalho, até a reforma trabalhista, era completamente rechaçado pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não reconhecia a arbitragem como forma de solução de conflitos ali na Justiça do Trabalho, para direitos trabalhistas e para a aplicação do direito trabalhista. Mas com a reforma trabalhista, em 2018, a lei passou a admitir a arbitragem para a resolução de conflitos trabalhistas. Mas ainda é uma questão
muito polêmica. A gente não tem uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho pela constitucionalidade ou não da reforma trabalhista no quesito da aplicação da arbitragem. Então, mas a gente tem que saber que ela existe. Então, existe esse outro meio também de solução de conflito da justiça trabalhista. Mas o tradicional, o que é aceito, ainda é a justiça do trabalho, ainda é levar as reclamações trabalhistas para o judiciário. As reclamações trabalhistas hoje no Judiciário de São Paulo, elas ultrapassam a mais de 4.000 processos por vara. E a gente tem mais de 100 varas de trabalho em São Paulo. Então, a gente vê que as demandas, elas são exigidas do judiciário, essas demandas trabalhistas nessa justiça especializada. Uma regra de direito processual trabalhista você vai encontrar entre o 763 e o 980 da CLT. Ali estão as principais regras de direito do trabalho, mas os princípios são abalizadores, né? Que são norteadores, é onde você vai interpretar esses artigos, interpretar essa lei trabalhista através desses princípios. E toda vez que tiver algum conflito ali entre a lei, você também vai utilizar os princípios para estar dirimindo esses conflitos. Ampla defesa e contraditório eu vou colocar como o primeiro princípio trabalhista, porque ele é um princípio geral, ele é um princípio do processo, é um princípio da existência da justiça. Toda vez que você demandar uma ação, seja como reclamante, seja defendendo uma empresa como reclamada, tem que ter esse princípio, essa ampla defesa. E o contraditório, ela é básica. Você pode produzir todos os meios de prova que o direito admite para se defender de um processo. Você tem que ter acesso a todos os recursos possíveis, processuais, admitidos, para se defender de um processo. Então, simplesmente fala que o processo é democrático para todas as partes. Elas podem produzir as suas provas e produzir a sua defesa ou sua acusação de forma democrática, ampla e com contraditório. Então, toda vez que a gente estiver tratando de processo, isso vai se manifestar da forma que é o juiz fazer as manifestações das partes. As partes, toda vez que for instigado ou que for necessário, vão estar ali produzindo suas provas, solicitando, sei lá, uma prova oral, uma prova pericial, uma prova testemunhal, um depoimento, uma perícia grafotécnica. Então, toda vez que for necessário, toda vez que você se sentir importante, você vai ter esse direito de defesa e contraditório. É importante você pensar que o princípio da defesa do contraditório, ele tem uma nulidade processual. Então, se você for impedido de praticar qualquer ato na justiça, se você for impedido de praticar um ato processual, isso é uma nulidade processual. A nulidade processual tem que ser instigada também dentro do processo. Se você passar também a oportunidade de apontar uma nulidade que ocorreu dentro do processo, essa pode ser uma nulidade que preclui e você perde a oportunidade. Então, você tem que saber exatamente o movimento processual de você arguir essas nulidades e a gente vai estudar lá quando a gente tiver defesa ao réu. A gente vai estudar essas nulidades, né? Deixa eu ver um negócio aqui que eu estava procurando uma jurisprudência aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Imparcialidade do juiz. É outro princípio processual que ele é utilizado em todo o processo, não só trabalhista, mas todo dentro do nosso judiciário. É o princípio segundo o qual o juiz não poderá agir de forma tendenciosa, isso é, em prol de alguma das partes, e o que não significa ser inerte no processo. Esse princípio da imparcialidade do juiz, ele é muito criticado porque as pessoas, efetivamente, as pessoas no seu dia a dia, no seu... A gente tem uma posição
na vida. A gente realmente, essa imparcialidade, ela é muito desejável, mas nem sempre ela é possível. Porque você, às vezes, é tendencioso, às vezes você interpreta as coisas de uma forma. Isso é inerente ao ser humano. Tanto que você pode observar que conflito, ele só gera porque existe uma divergência entre as pessoas. Porque se não houvesse divergência entre as pessoas, não existia conflito. Então, o conflito ele só existe porque existe uma divergência entre as pessoas. As pessoas estão divergindo em algum momento, em alguma forma, gera esse conflito. Esse conflito pode ser mera interpretação de uma norma processual, pode ser um pedaço de terra, uma cerca que avançou, o vizinho que deixou cair folha na casa dele, pode ser uma empresa que não te pagou as horas extras que devia, pode ser que você sofreu um acidente no trabalho, mas a empresa não reconheceu a presença do trabalho. Então, o conflito existe. E as pessoas, elas são tendenciosas à interpretação. Geralmente, ainda mais com uma cultura brasileira, a gente tem uma interpretação mais benéfica para a gente. A gente sempre acha que a gente está certo e a gente é resistente a aceitar, principalmente, perder o processo. Tanto é que vocês veem que a processualística brasileira elas têm muito recurso. A gente é muito indisposto a aceitar uma ordem judicial. A gente, às vezes, não aceita com tanta tranquilidade. E o juiz é a mesma coisa. O juiz, ele é uma pessoa, um ser humano, apesar de estar treinado ali para não sofrer, não padecer desse problema que seria ser parcial, ele também tem esse problema. Então, assim, que horas você vai ter que reconhecer que esses juízes não estão utilizando o princípio da realidade, da imparcialidade? A hora que você perceber que ele está tendenciando. Isso você pode também apontar como uma nulidade. E porque tal motivo, por tal razão, existe a suspeição do juízo. Toda vez que você entender que aquele juiz não está sendo parcial na tomada de decisão dele, que ele está tomando a decisão de uma forma parcial, que ele está tomando as dores do empregado, está tomando as dores da empregada, da empregadora, você pode estar arguindo aí a suspeição do juízo. Às vezes uma amizade íntima, que ele conhece uma das partes, e tem várias outras formas de você estar aí buscando essa suspeição do juiz. Mas o importante é a gente saber que um dos princípios da justiça do trabalho é que o juiz seja imparcial. Isso significa que ele julgue pelo que está no processo e não pelas convicções pessoais dele. Apesar que existe a convicção pessoal do juízo, é um dos requisitos da sentença, que o juiz tenha a convicção do que está falando, mas é convicção de forma fundamentada. E ele tem que se fundamentar nas provas produzidas dentro daquele processo. E se não for produzida dentro daquele processo, ele tem que explicar por que ele está trazendo uma prova produzida em outro processo. Mas isso é muito difícil, porque aí já fica mostrado a parcialidade do juiz. Então, na verdade, a gente tem que prestar atenção que o juiz tem que ser imparcial. Imparcial é julgar de acordo com as provas que foram produzidas dentro do processo, e de forma que você observe que o juiz está fazendo ali tudo para manter aquele processo ali de forma objetiva, dentro da lei, dentro do que foi produzido nos processos, dentro do que as partes falaram, dentro do que a perícia fez. Então, é muito importante esse princípio para a gente balizar ali o processo, porque se tiver um juiz parcial, tendencioso para uma das partes, pode ser que essas demandas sejam sempre julgadas de forma repetitiva e sempre prejudicando a parte ali que está sendo que não tem nenhuma afinidade ali com aquele juiz. Então, o objetivo é que o juiz não tenha nenhuma afinidade, nenhuma tendência por nenhuma das partes, que ele julgue o processo de acordo não com as convicções pessoais dele, mas com as convicções amparadas ali dentro das provas produzidas do processo e dentro do direito processual, do direito material do trabalho.
Outro princípio também da justiça normativa, normatividade da justiça, é o princípio do duplo grau de jurisdição, que é o princípio segundo o qual as partes podem recorrer de uma decisão desfavorável à instância superior. Lembra do organograma que a gente deu na aula passada? Na Justiça do Trabalho ela funciona vara do trabalho, tribunal e Tribunal Superior do Trabalho e STF. A gente precisa ter o juiz, quando dá uma sentença, ele dá fundamentada, porque uma das obrigações da sentença é que a sentença seja fundamentada. É livre convicção do juízo, mas com fundamentos. Ele não pode simplesmente condenar sem mostrar para você quais são a aplicação que ele está dando ali dentro do processo. Ele tem que mostrar para você, olha, estou aplicando essa lei por causa dessa prova, estou aplicando aquela lei por causa da outra prova, por causa dessa prova aqui produzida eu vou aplicar essa lei aqui, aquela outra prova produzida ali eu vou aplicar essa lei aqui, e ele vai. Ele vai ter que fundamentar a sua sentença. Você pode não se sentir satisfeito com essa sentença. Por isso que a Constituição brasileira garante o duplo grau de jurisdição. Isso significa a sua sentença, as suas provas, o que você produziu no processo, ele tem que ser, não tem que ser, ele tem que estar à disposição das partes. Então, se eu recebi uma sentença e não concordar com ela, eu tenho o direito de exercer o duplo grau de jurisdição. Quer dizer, levar para uma segunda, vamos dizer, uma segunda opinião, uma segunda análise. E o tribunal, saindo da vara do trabalho, indo para o tribunal, é o lugar de fazer essa segunda análise. O tribunal, ele vai observar todo o cotejo de provas que tem naquele processo. Então, ele vai reanalisar tudo que o juiz da primeira instância analisou. O juiz da primeira instância, ele dá a sentença dele e ela pode ser contestada por um juiz de segundo grau, que é no caso da gente, é o Tribunal Regional do Trabalho. Agora, vejam, recurso, quando a gente for estudar, a gente vai estudar recurso, ele tem que ser fundamentado. Não basta dizer que você está insatisfeito com a sentença. Você vai ter que demonstrar que aquela aplicação daquela sentença ou aquela sentença, aquela decisão, aquela aplicação da lei não é bem daquele jeito e aí você vai exercer o seu duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição também não significa que você necessariamente vai sair vencedor daquela demanda, mas sim vai te dar a possibilidade de argumentar com uma outra pessoa sobre aquelas provas produzidas no processo. A diferença da vara do trabalho para o duplo grau de jurisdição é que nos juízes do tribunal a gente vai ter 3 desembargadores que os 3 vão apreciar a mesma prova e vão dar uma decisão que a gente chama de acórdão. Esse acórdão é feito pela maioria. Então, a maioria vai decidir se tem ou não procedência esse recurso que você está manejando aí. O importante a gente saber é que todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição, mas que é facultativo, não é obrigatório. Duplo grau de jurisdição obrigatório só ocorre com condenações contra a União, o município e os estados. As partes particulares, as partes privadas, elas têm que impulsionar. O que significa? Eu preciso recorrer, eu preciso demonstrar a vontade de recorrer. Então, não é automático, eu preciso demonstrar aí a vontade de recorrer. Mais um princípio que é a proteção do empregado. O princípio da proteção da parte do pressuposto de que a parte mais fraca na relação processual é o trabalhador e ele está numa posição processualmente desfavorável em relação ao empregador. É o que a gente chama do princípio in dubio pro operário. Vejam bem, o princípio da proteção do empregado não significa você achar que o empregado é um coitadinho e que ele tem direito a tudo. Não, nada a ver com isso. O princípio de proteção ao empregado é você olhar a norma e saber que o empregado, em relação ao empregador, ele tem muito menos de possibilidades, por exemplo, de produzir uma prova. É o que a gente chama de hipossuficiência. O empregado, frente ao empregador, ele não tem as mesmas condições, os mesmos acessos
e a mesma potência de um empregador. Mas você também tem que ver, por um outro lado, um lado mais crítico desse princípio, é que às vezes também você tem um empregador de pouco potencial. Nem sempre os empregadores são empregadores de grande potencial. E nem sempre os empregados, isso também com a reforma trabalhista ficou muito claro, nem todo empregado é hipossuficiente. Mas o princípio continua vigente. Você tem que dar essa visão para o trabalhador processualmente, que ele tem aí uma possibilidade menor do que a do empregador de estar produzindo provas, estar produzindo meios de se defender, principalmente quando você vai pensar assim, documentação, porque assim, se o trabalhador fosse obrigado a ter toda a documentação, já pensou você guardar todos os olerites que você recebeu, todos os recibos de pagamento? Agora tem esses cartões de ponto biométrico que sai aquele papelzinho. Já pensou se você tiver que guardar tudo aquilo ali? Você não tem como. Já a empresa não. A empresa é obrigada por lei a fazer isso. A legislação determinou que a empresa é a responsável pela guarda dos documentos do empregado. Então, se a lei determinou que a empresa tem a guarda dos documentos, quando você vai entrar com uma reclamação trabalhista e você não possui os documentos, você tem que apresentar todos os documentos que você possui. Se você não possui o documento, esse é um ônus da empresa. Por quê? Pelo princípio de proteção do empregado, que processualmente é mais fraco que a empresa, ele vai esse benefício. Esse benefício de que a empresa que era obrigada a guardar esses documentos, então ela tem que trazer ao processo todos esses documentos. É um exemplo que eu posso dar. Outro exemplo que eu posso dar é, às vezes, o trabalhador não está com advogado e a outra parte está com advogada, você tem que dar essa proteção ao trabalhador também e manejar ali a audiência de uma forma que o juiz, não que ele seja parcial, mas que ele faça, às vezes, não deixe passar nenhum tipo de irregularidade no processo porque a parte está sem advogado. Mas a gente vê também na aplicação das normas, norma de convenção coletiva, que colocou algum ônus, uma prestação muito radical para o trabalhador ali. Então, é sempre olhado por esse ângulo, né, da proteção processual. A gente já tem uma proteção material, porque assim, proteção do empregado na Justiça do Trabalho é redundante, porque só existe Justiça do Trabalho para proteger o empregado. Porque o empregador não precisa dessa proteção, porque as normas quem dá geralmente é o empregador. Quem precisa de proteção realmente é o empregado. E as leis trabalhistas, elas existem para proteger. Então, falar que a Justiça do Trabalho é muito protetiva. Sim, a Justiça do Trabalho só existe para ser protetiva. Se não for protetiva, não precisa de Justiça do Trabalho. Se a gente não está ali para proteger o trabalhador, para dar as garantias necessárias para o trabalhador, a gente não precisava de leis trabalhistas, né? As pessoas aplicavam as leis de como forma. E se a gente olhar para as leis trabalhistas brasileiras, elas são assim, de garantias mínimas, né? Elas não têm garantias absurdas como as pessoas gostam de falar por aí, não. São garantias mínimas de manter uma boa relação, uma saúde mental e física de todo o trabalhador ali, ó. Limite de jornada, proibição de trabalhadoras grávidas em ambiente insalubre, são coisas mínimas, não são coisas assim tão absurdas como as pessoas tentam colocar. A gente tem outro princípio, que é o princípio da informalidade ou da simplicidade, que fala que o processo de trabalho é um sistema processual menos burocrático, mais simples, mais ágil que o processo comum, e proporciona maior celeridade, participação das partes e acesso do trabalhador à justiça de forma simples. Isso significa que o processo de trabalho, se você colocar ele em oposição a outro tipo de normativa processual, ele é bem mais simples. É um processo que exige uma petição inicial simples, exige uma instrução processual também simples, exige recursos de forma simples, e o que eu falo de forma simples, assim, os advogados exageram muito nas petições, colocando, você tem que saber apontar o direito, apontar onde ele foi desrespeitado e apontar o que precisa ser condenado. Então, você vê, é uma lógica simples da petição inicial. É apontar
o que a empresa fazia, apontar o direito que foi que você está ali buscando por ele e fazer o pedido. Então é muito simples, você não precisa ter. A processualística trabalhista também não tem tantos recursos como processo civil, não tem tantos meios de prova como processo criminal, processo penal. Por quê? Porque é uma justiça mais simples. E também a justiça do trabalho é muito baseada em provas documentais e provas orais, que também é de mais fácil produção. Né? Às vezes a justiça civil tem muita perícia, a justiça penal tem muito, tem perícia técnica também, tem muitos argumentos, tem muitas audiências. Então a justiça do trabalho nesse aspecto é mais simples, porque é uma coisa assim, ou você cumpriu a norma ou você não cumpriu a norma, não tem muita interpretação para se fazer ali. O que você tem que fazer é se a norma foi aplicada ou não. E essa simplicidade faz parte também da formação da justiça do trabalho, porque não adianta também você fazer uma justiça do trabalho e colocar ela de acesso livre ao trabalhador, isso é muito complicado. Uma das razões também para que se na justiça do trabalho não se é exigido advogado. A justiça do trabalho também tem um princípio que vocês estudaram lá no direito material do trabalho, que é o jus postulandi, quer dizer, a pessoa pode postular na Justiça do Trabalho sem advogado, sendo que essa reclamação trabalhista que ele vai fazer, ela é feita de forma oral e é redigida pelo tribunal ali para você redigir a termo, né, que a gente chama. Então, quem redige uma petição inicial para um trabalhador que procura diretamente o tribunal sem advogado, é o próprio tribunal que redige ali a termo as reclamações do trabalhador. Então, não pode ser uma coisa complicada, tem que ser objetivada de forma simples. Na prática, esse princípio da informalidade, da simplicidade, ele apesar de ser utilizado bastante, mas a gente vê ainda que existe por parte tanto dos jurisdicionados, dos advogados, dos juízes, do tribunal, às vezes criar muita regra que não existe. Você fica buscando, mas está tirando da onde essa regra? Da onde veio isso? Por quê? Não, porque não, mas não se usa essa regra não tem na CLT, essa regra não tem no processo de trabalho, essa é uma regra processual civil, e ela só traz para o processo trabalhista embaraços. Eu vou dar um exemplo. Os juízes trabalhistas estão exigindo dos advogados agora um negócio chamado rol de testemunhas. Rol de testemunhas é uma obrigatoriedade da petição inicial civil, não é da petição inicial trabalhista, não é do processo trabalhista, porque o processo trabalhista é uma coisa mais simples. Eu não preciso falar quem são as testemunhas. No dia da audiência eu levo. É isso que o artigo 825 da CLT fala, que as testemunhas vão comparecer de forma espontânea. Por quê? Porque nem sempre você consegue uma testemunha para uma audiência daqui 2, 3 meses, né? No dia da audiência você consegue. Então você leva a testemunha que tiver mais fácil, que tiver mais disponível. Então, testemunha no sucesso do trabalho deve ser uma coisa mais simples. Esse negócio de rol de testemunha está sendo muito utilizado, mas ele é uma coisa que não está no direito processual do trabalho e ele vem prejudicar, porque vem prejudicar de uma forma assim, criar embaraços, né, no direito no processo do trabalho que não existe na lei. Então você vê, tem vários outros exemplos que a gente pode dar que vão criando alguns embaraços ali que não existia e que vai sendo trago ali de forma não espontânea, ou que não existe, vai criando embaraço e tira da justiça do trabalho essa informalidade e essa simplicidade. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Gente, deixa eu falar uma coisa. Quando vocês quiserem fazer pergunta, é só me interromper, porque eu falo demais, falo muito, falo rápido. Pode fazer. Se o postulante não precisa ter necessariamente essa capacidade postulatória para ingressar com a ação, mas digamos que a empresa esteja com advogado, o senhor acredita, dentro da sua visão ou do conhecimento e experiência, de tudo aquilo que o senhor já viu, que esse empregado ele vai sair em desvantagem ou não? Os processos vão seguir dentro da mesma ordem, dentro da mesma imparcialidade e tudo mais que a gente vem aprendendo aí dentro dos princípios? Então, Cristiane, né? Sim. Cristiane, é o seguinte, como eu não sou juiz, eu não preciso ser imparcial.
Eu posso dar a minha opinião. Claro que é prejudicial. Se você acompanhar uma audiência de. Olha, eu vou te falar. Se você acompanhar uma audiência de um advogado que tem experiência na área trabalhista e de um advogado que também faz trabalhista, existe muita diferença. Você percebe que a pessoa não tem prática naquilo ali. Aí você percebe que o advogado da outra parte, que a empresa contrata advogado especializado. Claro, né? Então a outra parte está com mais bagagem para se defender ali. Então a gente vê, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Produção de horas extras, se você fizer uma reclamação trabalhista pedindo horas extras, o ônus da prova, quem tem que a necessidade de provar a existência daquelas horas extras é o trabalhador. Esse trabalhador está sem advogado. Então ele vai para uma audiência sem advogado e não sabia que tinha que provar hora extra. Ele fez o quê? Não levou testemunha. Então você acha que tem condição ser mantido uma audiência que a pessoa tinha o ônus de provar uma coisa, mas eu vou falar ignorância, mas é ignorância do verbo ignorar, né? Não é desconhecer, melhor a palavra, né? Não tinha conhecimento sobre aquilo ali. Então não pode falar que existe ali como se diz, as armas estão iguais. Existe estão balanceadas, né? Não está balanceado, existe uma hipossuficiência. Mas diferente do processo civil, se você for num juizado especial civil, que também você pode entrar sem advogado, no dia da audiência de instrução, se a juíza vê que a outra parte está sem advogado, ela chama um advogado público. Sim. Na Justiça do Trabalho não existe isso. Não, mas dá para perceber que, ao mesmo tempo que essa não necessidade de capacidade postulatória por parte do empregado facilita o acesso à justiça, por outro lado, acaba mitigando essa ampla proteção aí que o empregador, que o direito do trabalho fornece e tem como base, né? Como primário. Na minha opinião, mitigando por completo, porque para mim uma das coisas que a reforma trabalhista trouxe e foi benéfico para um lado e não benéfico para o outro é a questão dos honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, ele deveria servir como essa balança. Então, peraí, já que eu vou ganhar honorários advocatícios, mas o trabalhador não tem dinheiro para me pagar, eu vou para receber os honorários. Mas os honorários ele tinha que ser só para a parte trabalhadora. Ele não podia ser para a parte empregadora, porque continua o desequilíbrio. Porque o empregado, às vezes, poderia contratar um advogado só no êxito, só para ganhar os honorários, e ele não contrata porque fica com medo de também ter que pagar os honorários da parte contrária. Então, assim, não tem defensor público para o direito do trabalho, justamente porque a lei não exige advogado, e a lei processual civil já exige advogado. Por mais que o juiz, no momento que eu sinto que existe uma sensibilidade dos juízes para a parte que está sem advogado, de ter uma proteção maior, né? Existe essa sensibilidade, mas a sensibilidade na hora da audiência às vezes não se faz necessária. Por quê? Aí eu vou criar esses embaraços que são criados na Justiça do Trabalho que não são desnecessários. Outro exemplo que eu vou te dar, se existe alguma nulidade ali durante a audiência, você tem que protestar contra aquela nulidade. Mas como que a pessoa está sem advogado vai saber que existe primeiro uma nulidade e como que ela vai protestar? Ela não sabe. Não tem conhecimento técnico, né? Não tem conhecimento técnico. Então, assim, a Justiça do Trabalho foi criada para ser informal e simples. A Justiça do Trabalho criou um monstro em si mesma, porque ela não é nada simples, ela não é nada prática. Então, ela cria várias regras, precisa ter conhecimento técnico para aquilo ali e dá a parte ao direito de aparecer sem advogado. Então, quando você vê uma audiência que a pessoa foi sem advogado, você vê essa discrepância muito grande entre a parte empregadora e o reclamante. É a minha crítica que eu tenho aí na Justiça do Trabalho, quer dizer, deveria ser obrigatório a presença de advogado, porque a partir do momento que você coloca como obrigatório a presença de advogado, o Estado tinha que prover para quem não pode, do mesmo jeito que prover para a Justiça Civil, pagamento de advogado público.
Agora, como que a gente, na prática, resolveu esse problema? Na prática, os advogados resolveram esse problema não cobrando honorários prévios. Então, advogado trabalhista, 90%, 98%, eles trabalham só com êxito. Então, trabalham com uma porcentagem maior que a porcentagem civil, geralmente é 30%, mas a gente só recebe no final da ação, só quando o reclamante recebe que a gente recebe também. Então, você traz para o advogado uma insegurança, porque é injusta essa insegurança para o advogado trabalhista, porque a gente paga a conta, como todo mundo, como os outros advogados, a gente não consegue cobrar do nosso cliente de forma antecipada, a gente só consegue cobrar quando recebe, se receber, que a empresa também tem vários artifícios que a gente vai usar lá em defesa ao réu, que existe para não pagar, e você não tem nenhum respaldo de ganhos para o advogado. Então, a Justiça do Trabalho vira aqui quase que um monstro em si mesma, né? Cria essas regras de processualidade que não existem, e a pessoa que está ali sem advogado ou com advogado não tão preparado pode realmente ser muito prejudicada por numa audiência, por exemplo. Obrigada, professor. Tá bem, gente? Então, vamos continuar. Então, fizemos da formalidade, vamos para os princípios da conciliação. A Justiça do Trabalho, ela tem, por princípio, ser uma justiça conciliadora. O primeiro objetivo da Justiça do Trabalho é conciliar as partes. Então, assim, os dissídios individuais, como eu coloquei, dissídios individuais. Dissídios são ações, tá? Dissídios e ações são sinônimos. Dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre submetidos à conciliação. A primeira coisa que você faz quando chega em audiência, o juiz perguntar se há interesse das partes em se conciliarem, se há interesse das partes em chegar a um acordo. Muita reclamação trabalhista, a gente pode falar que quase 60% das ações trabalhistas, elas acabam em primeira audiência em acordo. O acordo, eu sou super favorável ao acordo, é uma parte reconhecer, sim, eu devo, mas eu posso pagar tanto. É honesto, é justo e fica a critério das partes. E outra coisa, a coisa principal da conciliação é você joga a responsabilidade da decisão para as pessoas. Sou eu que decido o meu processo. Sou eu que quero saber como é que ele vai terminar. Eu não preciso fazer que o juiz julgue. Ele só vai homologar ali o acordo, mas quem está escolhendo como que vai ser as formas sou eu. Então você negocia formas de pagamento, você negocia valor, você negocia várias coisas ali. A gente tem nesse princípio da conciliação dois momentos no processo. Na audiência, é o primeiro momento, o juiz questiona as partes, se as partes querem se conciliar. E no final também da instrução processual, então no início da audiência, ao final da audiência, o juiz vai perguntar para as partes se elas querem entrar num acordo, se elas querem se conciliar. Por que esses dois momentos? O primeiro momento, que as partes acabaram de chegar. Então, estão ali e uma parte está meio sem saber o que a outra vai produzir de prova, eu não sei o que o reclamante vai produzir de prova, eu não sei o que a reclamada vai produzir de prova. Então, a gente está ali, todo mundo meio às cegas. É um bom momento para as pessoas, tanto a reclamada abrir mão, reconhecer que existe um direito sonegado, e tanto para o reclamante também reconhecer que talvez exagerou ali nos pedidos, que a reclamada pode comprovar alguma coisa assim. Então, é um momento bom. E o segundo momento é antes do encerramento da instrução processual. A gente vai ver o que é instrução processual na aula de audiência, mas a instrução processual é onde se produz as provas do processo, as provas não documentais. São as provas geralmente orais, as perícias e tudo mais. Ao final da audiência, você já sabe quais são as provas que foram produzidas. Então, esses dois momentos são muito importantes. O primeiro momento, você não sabe quais são as provas que foram produzidas, é o momento de abrir mão ou de reconhecer direitos.
E ao final, eu já sei a prova que foi produzida. Então, como advogado de reclamante, já sei se eu consegui produzir a prova, e eu, como advogado da reclamada, já sei também se eu consegui produzir a prova. É outro momento que as partes podem se conciliar. Posso ter sido uma audiência boa para mim e eu ter conseguido realizar várias provas, o outro advogado percebe que consegui produzir a prova, e se ele deixar aquele momento de conciliação passar, ele vai pagar mais caro pelo processo, podendo pagar um valor menor, ou ao contrário, o advogado do reclamante percebe que não conseguiu produzir as provas, que ele vai receber um valor muito menor, ele pode chegar ali no meio termo e tentar fazer um acordo. Então, esse princípio da conciliação é um princípio inerente da justiça do trabalho, é fazer com que as pessoas, empresas e trabalhadores cheguem em comum acordo, né? E possam finalizar aquele processo ali com um acordo sem maiores delongas. E ele é tão importante que aparece 2 vezes aí no processo de trabalho. Ele tem que ser realizado na audiência inicial, no primeiro momento da audiência, e na audiência de instrução, após a instrução processual, antes do final do encerramento. Depois do encerramento da instrução processual, o juiz também vai dar a possibilidade das partes conciliarem. Um detalhe, a conciliação ela é tão importante no processo de trabalho que ela também pode acontecer em qualquer momento. Então, assim, não importa o momento processual que você se encontre, ela pode ser feita uma conciliação. Você pode fazer um acordo com outro advogado e peticionar nos autos, peticionar para o juiz, mostrar o processo para o juiz e falar, olha, a gente chegou num acordo e vamos resolver esse processo dessa forma. O juiz só vai balizar ali para saber se aquele acordo ali está dentro dos padrões legais, mas ele não vai discutir se os valores estão corretos, se não estão corretos, se está abrindo mão de alguma coisa, se não está abrindo mão de alguma coisa. Por quê? É o poder das partes de decidir o destino final do seu processo. Então, a conciliação, além desses 2 momentos que são previstos dentro do processo, na Justiça do Trabalho ela pode acontecer em qualquer momento. O que a gente tem hoje é jurisprudência falando que você, na hora de discriminar verbas, é um outro também que a gente vai ver lá na defesa ao réu, discriminação de verbas. Se já tem sentença, você vai ter que levar em consideração os direitos garantidos ali na sentença, principalmente na hora de discriminar os valores de verbas, que é muito mais uma questão de imposto, de recolhimento, do que uma questão processual ou uma questão de recebimento ali do empregador, tanto faz ali. Certo? Mais um princípio, que é a celeridade. Os atos praticados no processo de trabalho, bem como os atos prazos processuais, devem seguir o princípio da celeridade, haja vista que a reclamação trabalhista versa sobre verbas de natureza alimentar. O desejável é que o princípio da celeridade ele é aplicado toda vez que você tem uma oportunidade de tornar o processo mais ágil. Então, marcar a audiência mais rápido, produzir as provas mais rápidas, a gente vai estar um pouquinho para frente, o princípio da oralidade, que traz o conceito de que a maioria das coisas do processo de trabalho elas podem ser produzidas de forma oral, que é justamente para trazer essa celeridade. A contagem de prazo trabalhista, que apesar de ter mudado na reforma trabalhista de 2018, que a gente contava só em dias corridos, agora conta em dias úteis, mas os prazos trabalhistas eles já são menores. Geralmente um prazo civil de 15 dias, os prazos trabalhistas em geral são de 8 dias. A tirar o embarque de declaração 5 dias. Mas a maioria dos prazos trabalhistas são ali de 8 dias. E é justamente para trazer mais celeridade no processo, trazer mais rapidez no processo, porque a verba trabalhista, ela tem natureza alimentar. O que é uma verba de natureza alimentar? Ela é sustento da pessoa, porque é um momento de maior fragilidade do trabalhador, é o momento que ele está desempregado, é o momento que ele perdeu o emprego. Então, se ele está nesse momento que perdeu o emprego, está desempregado, e tem algum direito trabalhista a ser recebido, ele tem que receber rápido, porque ali depende do sustento dele e da família dele. Então, não pode ser um processo trabalhista como dura hoje.
Hoje é um absurdo um processo trabalhista durar 2, 3 anos. O processo trabalhista deveria durar no máximo 6 meses. E olha que nós estamos falando de um momento, que vocês estão chegando na advocacia agora, um momento super ágil da Justiça do Trabalho, porque a implantação do processo eletrônico trouxe uma agilidade enorme à Justiça do Trabalho. Agora eu também vejo como positivo essas audiências virtuais, elas também vão trazer mais agilidade à Justiça do Trabalho. E a gente precisa na Justiça do Trabalho agilidade. O processo trabalhista deveria ser julgado no máximo 6 meses, não pode ficar durando 2, 3 anos. Isso não é um processo que a pessoa possa, por exemplo, você bateu o carro e a pessoa não te indenizou. Tá, tudo bem, você pode ficar sem carro, a não sei que você trabalhe com isso, seja motorista de Uber, de táxi, qualquer coisa, você pode ficar sem carro 2, 3 anos até se resolver aquela questão, mas você não pode ficar sem as suas verbas decisórias durante 2, 3 anos, você não pode ficar sem a liberação do FGTS 2, 3 anos, você não pode ficar sem receber o seguro-desemprego por 2, 3 anos, porque se você não conseguir um emprego de forma rápida, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para sustentar? E assim, 60%, não, mais. 70% dos processos trabalhistas envolvem verbas de natureza rescisória. Isso significa as empresas sequer pagam as verbas rescisórias da pessoa. Então, quer dizer, eu fui demitido, não recebi as verbas rescisórias durante o contrato de trabalho. A empresa não pagou meu FGTS, então quando eu fui demitido eu não recebi nada. E ainda vou ter que esperar 2, 3 anos para que o negócio seja resolvido? Esse não é o objetivo da Justiça do Trabalho. Então, o princípio processual da celeridade visa isso. Você cortar todas as burocracias, o processo mais rápido, para se ter um resultado mais rápido, justamente por essa natureza alimentar aí das condenações trabalhistas, né? Porque a gente verbas de natureza alimentar. Então, dentro dessa situação de celeridade e até mesmo de uma proteção maior, desculpe se a pergunta for muito ignorante, mas cabem remédios constitucionais na Justiça do Trabalho? Como, por exemplo? Mandado de segurança? Cabe. Cabe. É assim, por exemplo, na verdade, você vai ter os habeas corpus, vai ter o mandado de segurança, eles vão ser utilizados. Mandado de injunção não muito aplicado, porque você vai ter que ter, se não tiver uma lei específica, você não precisa da criação de uma lei específica, você vai trazer o direito aplicado, né? Você vai trazer o costume para a aplicação do direito do trabalho, justamente pela simplicidade dele, é possível a aplicação do costume. Mas o mandado de segurança, sim, esse é o mais utilizado. O habeas corpus também é pouco utilizado no Justiça do Trabalho, porque tem uma questão que é a relação do ir e vir, né? E que é o seu direito de locomoção ser preservado, então é pouco utilizado, mas o mandado de segurança, sim. Ele é muito utilizado, inclusive de acordo com o princípio da celeridade. Se você tem um processo lá que está sendo julgado, tá 6 meses parado, você pode entrar com mandado de segurança ali para ver se agiliza aquele processo. Se você tiver uma decisão que te impediu a exercício de um direito, você pode entrar com mandado de segurança porque aquele juiz não podia dar aquela decisão porque está te impedindo o exercício de um direito, né? Mas eles são bastante utilizados. Mas o ideal é que esses remédios constitucionais não fossem utilizados justamente pela celeridade. Se você tivesse um recurso trabalhista julgado rápido, você nem precisava entrar com mandado de segurança. Porque ia ser julgado rápido, já ia ser revisto rápido, você conseguia reverter aquela situação ali. Mas eles são ainda muito utilizados justamente pela essa falta aí de celeridade. Às vezes vai demorar tanto a decisão que você entra com mandado de segurança para que seja revisto. Por exemplo, você quer uma produção de prova que você foi impedida de fazer a produção de prova. O juiz indeferiu. Aí você vai esperar o recurso, mas aí vai trazer um prejuízo muito grande. Aí você entra logo no mandado de segurança, porque se você for esperar o recurso para ser anulada a sentença, para voltar, para fazer a prova de novo, às vezes você não consegue nem produzir mais a prova. Aí você entra aí no mandado de segurança para que a prova seja produzida mais rápido. Tá? Princípio da oralidade. Esse é um princípio que é essencial do direito do trabalho e que esse é usado diariamente
aí sim você efetiva a simplicidade do direito do trabalho. O processo de trabalho é essencialmente um procedimento oral, pois há concentração de atos em audiência, maior interatividade entre o juiz e as partes. A gente pode fazer a reclamação oral, foi essa que eu falei, que o reclamante vai lá o trabalhador vai no fórum e reproduz para o escrevente lá a sua reclamação e ele só redige, né? Defesa oral, o processo do trabalho, a regra é defesa oral, não é defesa escrita. A prática, 90% das defesas são feitas de forma escrita. E agora, com o protocolo digital, a gente até tem a orientação de ser protocolada com 1 hora antes. Você não é obrigado a protocolar a defesa com 1 hora antes. Por quê? Porque a regra processual é defesa oral. É o advogado chegar lá e fazer a sua defesa. Ele tem 20 minutos para fazer a defesa oral da empresa. Então, essa é a regra. Então, se você não protocolou, mas aí vem a notificação, você tem que prestar atenção no que o juiz falou ali na notificação para você cumprir direitinho a notificação. Mas a regra é de defesa oral. Razões finais, essa é que dá mais problema em audiência. 2 coisas que dá problema em audiência. Réplica. Não existe réplica no direito do trabalho. Existe impugnação de documentos. E essa impugnação de documentos, 90%, agora não, porque está na pandemia, está sendo tudo diferente na Justiça do Trabalho, mas é um momento passageiro. Mas a regra é que a réplica tem que ser feita em audiência. Aí eu já volto lá na pergunta que a Cristiane fez. Como que a pessoa vai fazer réplica em audiência, que não se chama réplica, se chama impugnação de documentos, se ela não tem conhecimento técnico para aquilo? E o que a gente vê diariamente na Justiça do Trabalho, já vi várias vezes essa cena, advogado ficar brigando com o juiz. Não, mas eu tenho direito de réplica. Não tem, não existe réplica na Justiça do Trabalho. O máximo que você pode fazer é impugnar o documento. Mas 90% dos juízes dão oportunidade. Sim. Presta atenção. O juiz te deu a oportunidade de fazer uma manifestação escrita. Ele não é obrigado a fazer isso. Mas como ele é o condutor do processo, ele pode tomar decisões que tragam agilidade ao processo, ele pode conceder. Mas não tem lei que obrigue ele a fazer isso. Então, o juiz geralmente dá prazo para a gente apresentar a famosa réplica, que a gente chama de manifestação, geralmente quando tem muito documento, quando tem muita hora extra, aí tem que fazer uma planilha de cálculos de horas extras, tem que apontar diferenças. Então, aí o juiz deixa você fazer de forma escrita, e você protocola depois da audiência, porque aí você pode analisar. Geralmente a gente pede, excelência, tem muito documento, não consigo olhar agora, vai demorar, eu posso apresentar escrito? Ela fala, não. Se ela falar não, você tem que bater o olho lá na hora, impugnar os documentos na hora, fazer as suas conclusões ali na hora, e pronto, acabou. E você não pode reclamar. Por quê? Porque o princípio da oralidade é o procedimento da Justiça do Trabalho. Tudo está ligado ao princípio da oralidade. A audiência, a concentração dos atos em audiência, tudo vai ser resolvido naquela audiência, porque por lei e pelo objetivo da Justiça do Trabalho, a audiência tinha que ser: começa a audiência, conciliação, instrução e julgamento. Você tinha que sair da sala de audiência já com a sentença na mão. Esse é o objetivo da Justiça do Trabalho. Mas isso não acontece. Porque os juízes cindem a audiência, né? Ele marca uma audiência aqui, ele produz prova ali e ele dá a sentença no outro dia. Mas, quando ocorre a audiência de instrução, a defesa da empresa vai ser entregue ali, a réplica do reclamante tem que ser entregue ali, e a defesa oral, já falei da defesa, e as razões finais também tem que ser entregue naquelas audiências. Muitas vezes os juízes 90% dos juízes deixam fazer a manifestação por escrito depois, dá um prazo ali, muitos dão de 5 dias, outros dão de 48 horas, já tem alguns que dão só 24 horas. Então, como não existe lei, não existe obrigatoriedade, ele faz do jeito que ele quiser. Mas a maioria dá ali uns 5 dias para você se manifestar dos documentos.
Alguns não dão, você tem que se manifestar na hora. E aí vem as razões finais. Essa também é outro motivo de muita briga em audiência. Razões finais, 80% não dá a oportunidade de você entregar escrito. Você tem que fazer na hora. E a gente, quando estudar a audiência, a gente vai ver que as razões finais é o momento que o advogado tem, depois da instrução processual, depois de produzidas todas as provas, de falar livremente no processo. Você tem 10 minutos para falar livremente no processo. Você pode apontar todas as nulidades que aconteceu, você pode apontar os erros processuais que aconteceram, você pode apontar as contradições dos depoimentos das pessoas e, principalmente, você apontar as confissões que ocorreram. É para isso que servem razões finais orais. Para isso que servem razões finais, porque eu até entendo porque que os juízes não dão razões finais escritas, porque o advogado vai pegar e vai reescrever a defesa inteira, vai reescrever a inicial inteira. Ele não sabe que a técnica é, olha, você só tem que apontar a nulidade, a contradição, impugnar documento e confissão. Só isso. Você fala, olha, excelência, o reclamante falou isso, a testemunha do reclamante falou o contrário. Então, existe aí uma contradição em depoimentos, ele tem que ser desconsiderado. A minha pergunta não foi feita, eu acho que eu causei nulidade porque me impediu de produzir a prova, a perícia que eu pedi não foi feita. Está aí a simplicidade. Por isso a oralidade. Devia ser assim, processo mais rápido, uma coisa mais objetiva. Aí, se você dá para o advogado escrever, dá prazo para ele fazer razões finais, ele escreve aquela peça de 100 folhas que não está trazendo objetividade aí nenhuma. Então, professor? Oi. Boa noite, professor. Roberto Gomes está falando. Fala, Roberto. Professor, tinha alguma possibilidade de, senhor, qualquer dia desse na aula, trazer uma sentença e apontar os pontos de nulidade, de imperfeição, do que é certo e errado, para a gente ter uma noção mais ou menos como que era como fosse uma prática? Tem sim, Roberto. A gente vai falar isso aí quando a gente for falar de audiência. Ah, tá. Eu vou falar de defesa do réu, resposta ao réu. A gente vai ter 3 aulas: audiência, petição inicial e resposta do réu. Durante essas 3 aulas a gente vai falar sobre essas coisas. Tá? Ah, bacana, professor. Fica tranquilo aí que a gente vai falar sobre essas coisas. Obrigado. Tá ali no e muito importante para o advogado saber isso, viu? Porque se o advogado não faz isso, ele tenta, às vezes, produzir uma prova, ou tenta fazer uma nulidade que não é o momento certo. A gente vê também muito advogado interrompendo, com o juiz. Calma, espera as razões finais, anota ali, espera as razões finais e fala o que você tem que falar. A não ser que seja uma coisa. Você só pode constar protestos, é uma outra mania que não existe na lei, mas se criou esse hábito péssimo de fazer protestos, então o advogado fica ali protestando. Mas é uma coisa que na prática existe. Se você não fizer o protesto no momento certo, preclui, mas o certo seria fazer tudo isso só em razões finais. Mas acaba que você tem que fazer durante a audiência. Tem que, por exemplo, uma testemunha não pode ser ouvida. Você tem que protestar contra a noitiva da testemunha em razões finais, tem que falar de novo que houve cerceamento de defesa porque a testemunha não foi ouvida. Mas a gente vai, no horário lá, no tempo certo, a gente vai falar sobre isso aí também. Mais um princípio, que é o da primazia da realidade. No processo de trabalho, a realidade fática se sobressai. Oi. Amarildo está falando. Boa noite. Fala, Amarildo. Boa noite. Em primeiro lugar, excelente aula, viu? Muito boa aula. Obrigado. Só uma dúvida. É melhor procurar a defensoria ou melhor entrar sem advogado da justiça? Isso que eu falei para a nossa colega Cristiane mais cedo. Não existe defensoria pública para a justiça do trabalho. A defensoria pública não atende processo trabalhista. Por quê? Porque 90%, 98%, para não falar 100% dos advogados, só trabalham com êxito. Então, a gente só recebe se o reclamante receber. Por isso que a gente cobra um percentual um pouco maior. A justiça civil geralmente cobra 20%, a gente cobra 30% do que a pessoa receber.
Então, a gente só recebe um êxito. E como a lei colocou que existe o jus postulante na Justiça do Trabalho, não existe obrigatoriedade do Estado fornecer advogado trabalhista. Muito Então, obrigado. Viu? é Muito obrigado a oferecer o advogado, então a Defensoria Pública não atende. E uma outra pergunta que eu também respondi para o Cristiane eu sempre acho que a pessoa que está sem advogado está prejudicada. Essa é a minha opinião pessoal, né? Boa noite, pode falar. Obrigado. Obrigado mesmo. Viu? Imagina. É o Veríssimo. Fala, Saudades Veríssimo. do senhor, viu? Tudo bem? Deixa eu Graças Correndo a as Deus, ambulâncias? a ambulância e o olho melhorando também, professor. Deixa eu falar uma coisa. Isso é uma das causas que criou-se mais ou menos 10, 15 advogados na porta do Tribunal do Trabalho, oferecendo serviço na hora, é isso? Porque nós não temos defensor público? Não, na verdade, o que causa advogado na porta do processo de trabalho é a competição, gente. O mercado da advocacia hoje, ele é super competitivo. As pessoas estão abrindo mão até de valor de honorários. O negócio está feio. Tem muito advogado e as pessoas são... A gente está num mercado muito competitivo. Então, os advogados vão em busca dos clientes onde o cliente está, né? Então, isso é uma realidade, mas eu não sei se é tão diferente de outras profissões também, que acho que estão super competitivas. Mas aí você vai no fórum, tem ali o cara distribuindo panfleto, tem o outro que você passa ali na Praça da Sé, advogado, te cata, leva até o advogado. Essa é, vamos dizer assim, estratégia de marketing, né? É como a gente tem para captação de cliente, porque hoje... A maior dificuldade que a gente tem como advogado, que vocês vão ter quando vocês forem iniciar a carreira de vocês aí, é o mercado. É você captar o cliente. Vou te falar que vocês estão na parte mais fácil da vida, que é estudar direito. Depois, para captar o cliente, é muito difícil. É muito difícil. Você tem que se desdobrar. E muita gente vai para a porta do fórum e vai distribuir cartão. E vou falar para vocês, viu? Funciona, tá? Aliás, eu acho um ledo engano, um péssimo engano esse negócio de advogado porta de cadeia. Não conheço advogado porta de cadeia pobre. Então, não sei o que eles querem dizer com esse negócio de advogado porta de cadeia. Que é o cara que fica ali na porta da cadeia esperando o cara ser preso. Mas também tem o advogado porta de fórum. Mas nunca vi ninguém... passando necessidade por fazer essa prática. É uma prática bem rentável, porque a pessoa realmente consegue captar diversos clientes aí. Mas a questão da Defensoria Pública não atender a Justiça do Trabalho é o jus postulante. A lei não obriga, então o Estado não fornece advocacia trabalhista. Certo? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Boa noite. Pode. Fala. Em algum momento de fase recursal do processo do trabalho, existe exigibilidade de advogado? Então, em tese, quando você for recorrer, como existe, o recurso é uma peça técnica. Então, em tese, quando você for recorrer, você já precisa de advogado. Mas, mesmo assim, o Estado também não provê. Aí você tem um problema sério, porque você tem que recorrer, você precisa de advogado para recorrer, mas o Estado não provê. Obrigada. Então, mas a realidade, gente, é que 90% das pessoas procuram um advogado, e eu sei que não é fácil abrir mão aí de 30% do seu direito, mas é melhor abrir mão de 30% do seu direito do que perder o direito inteiro. Então, é uma das coisas que a reforma trabalhista não ousou, né? Que é dar... Quem tinha que pagar os honorários do advogado é a empresa, porque quem sonegou o direito do trabalhador foi a empresa. E o trabalhador também, se foi lá e pediu coisa absurda, ele deveria arcar com ônus. Eu não falo honorários. Ele deveria arcar com algum ônus. Ele deveria receber uma multa,
Não os honorários. Eu acho o reclamante pagar honorários, eu não concordo. Eu concordo que a empresa deveria, e não é pagar honorários advocatícios, mas ressarcir o reclamante do advogado que ele precisou pagar. Mas aí fica aquela história, não, mas ele pagou porque quis, porque não é obrigatório. Aí você fica nessa discussão que não leva a nada e ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Mas a existência da necessidade de um advogado eu acho primordial. Já vi muita gente ter problemas que, assim, aí às vezes o cara vem te procurar, aí já é do recurso, aí você não conseguiu fazer prova, não conseguiu fazer isso, você fala, nem adianta recorrer disso aqui. Boa noite. Boa noite. O senhor está falando da condição do reclamante quando não apresenta uma defesa. Eu presenciei uma audiência, participei dessa audiência, onde a reclamada não tinha defesa. Foi aberto um prazo para a reclamada constituir defesa. O senhor acha que nessa condição também seria aberto prazo para o reclamante, né? Inversão nessa posição? O juiz estabeleceria da mesma forma para o reclamante uma defesa? Então, Sônia, eu acho que você chamou a minha atenção num ponto muito importante. Eu fico falando reclamante, mas tem que ser as partes que eu tenho que falar, né? Porque elas têm o mesmo direito. E realmente tem muita empresa pequena que não constitui advogado e vai para a audiência sem advogado. Agora, é um vício processual também, é um problema existente, quer dizer, o juiz, da mesma parte, que ele tenta suprir a falta de advogado pro lado do reclamante, ele também deveria tentar suprir a falta de advogado pro lado da reclamada. Se a reclamada apareceu sem advogado, o juiz, em tese, não poderia mandar ele procurar um advogado. Ela deveria suprir ali a falta de advogado ali da parte. O que eu falo suprir, gente, é você dar uma atenção especial, não é se posicionar contra, não, o juiz agora vai advogar por reclamada, não. É saber que aquela pessoa está sem advogado, que a outra parte está assistida de advogado. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, a nulidade acontece, o interrogatório, quem faz, aí o juiz toma uma atitude mais atuante no processo. Mas por quê? Porque a parte está sem advogado. Agora, essa história de mandar para constituir advogado, às vezes é porque, assim, olha, tem empresa que, por mais que seja pequena, tem uma documentação complexa, tem muito documento, aí o juiz orienta, olha, é melhor você constituir um advogado que não vai ser possível você manter esse processo aqui sem advogado. Mas, na verdade, ele deveria suprir ali a necessidade. Então, essa possibilidade aí da pessoa estar sem advogado é para as duas partes, tanto o reclamante quanto o reclamado. Mas, agora, a posição da empresa, principalmente empresa pequena, é um pouco mais delicada, né? Porque advogado de reclamante a gente cobra no êxito. Então, reclamante é fácil. Ele vai receber alguma coisa, eu vou ganhar no êxito. Por isso que a gente, quando é advogado de reclamante responsável, a gente não pede nada que o cara não tenha direito. A gente só pede o que ele tem direito, que é porque eu tenho certeza que eu vou entrar com aquela ação vai ser procedente, eu vou ganhar. Agora, advogado de reclamada, ele não cobra por êxito. Ele cobra para responder a ação, porque é diferente, porque a reclamada geralmente sonegou algum direito do trabalhador e ela vai ter que pagar, ela não recebe nada. Tanto é que se o reclamante não conseguir provar as coisas que pediu, é só dado em procedência. O reclamante não paga para a empresa. Quem paga é a empresa para o reclamante. Se tiver que pagar, quem paga é a empresa para o reclamante. Então, o reclamante tem como você cobrar no êxito. Agora, a reclamada não tem como você cobrar no êxito. Você tem que cobrar antes de fazer a defesa e antes do processo. E é caro. Se você for para um advogado cobrar R$3.000 para fazer a defesa de um processo, às vezes um pequeno empresário não tem esses R$3.000, porque às vezes ele não pagou as verbas rescisórias do cara, que é R$1.700, porque ele não tinha dinheiro. Aí ele vai pagar R$3.000 para o advogado. Agora, o que eu vejo nessa situação, quando a parte reclamada está sem advogado, é o juiz forçar o acordo. Aí isso aí eu vejo muito. O juiz fala, tanto fazer o reclamante aceitar um acordo, quanto fazer a reclamada
se comprometer a pagar um acordo. Eu vejo muito isso. Isso é o que eu mais vejo. Agora, de dar prazo, não deveria acontecer, porque o juiz devia estar ali para representar. E outra coisa que não acontece também na Justiça do Trabalho, que acontece na Justiça Civil, são os advogados, a OAB ter convênio com os tribunais para fornecer advogado. Às vezes não é nem um advogado público, é um convênio com a OAB, né? Mas convênio com a OAB também em processo trabalhista não tem. Só tem convênio com o processo civil e criminal. Certo? A gente ficou um silêncio. Será que vocês estão aí ainda? Certo, professor. Estamos sim, tá professor. É que um silêncio, de repente, eu achei que tinha caído. Estamos em 77. 78 com você. 78. Vamos lá. Gente, mais um princípio. Primazia da realidade. Esse é um princípio que diz que no processo do trabalho, a realidade fática se sobressai sobre os documentos. Nem sempre aquilo que está escrito espelha o que realmente ocorreu na prática, na vida real. Esse princípio da realidade é um dos princípios mais utilizados na Justiça do Trabalho, porque assim, a produção de documento ela é muito fácil de ser falsificada. Então, vamos dar o grande exemplo da Justiça do Trabalho, que é as horas extras. Eu faço o meu empregado anotar, passar o dedo, passar o crachá, seja a forma que eu tiver ali de controle de ponto, num horário determinado por mim. Eu determino, olha, você quando chegar às 8 horas, você vai bater o ponto, aí você vai bater o ponto de novo só às 17 horas, mas você vai trabalhar até às 19. E das 17 às 19 eu não vou te pagar nada, mas você vai trabalhar, eu te obrigo a trabalhar. Mas aí, quando vai para a Justiça do Trabalho, eu vou lá e falo, olha, eu trabalhei das 17 às 19 e não ganhei hora extra. Eu, a reclamada, fala, não, mas espera aí, estou aqui com cartão de ponto, você assinou, você bateu o dedo, você fez, sei lá o que for para controlar o ponto, e eu estou provando que você trabalhou só até às 17 horas. Se você for olhar em perspectiva do processo civil, basta o documento, acabou. O documento é assinado por você, foi você que assinou. Na Justiça do Trabalho, como existe o princípio da primazia da realidade, quer dizer, eu vou primar pelo que aconteceu realmente, eu dou o direito da parte, seja reclamante, seja reclamado, de fazer prova em contrário daquele documento. Na Justiça Civil, você só faz prova contrária do documento sobre a nulidade do documento. Se o documento foi nulo. E você tem que chamar perícia, tem que fazer outros procedimentos. Na Justiça do Trabalho, não, prova testemunhal. Então, eu vou chamar uma testemunha que prove que eu trabalhava até às 19 horas e que prove que eu era obrigado a registrar meu ponto às 17 horas. Aí sim eu vou ter uma condenação de 2 horas extras. Senão, não tem essa condenação. Outro exemplo. Professor, Pode deixa eu falar. trabalhar. Trocas de e-mails depois do horário serviria também como prova? Você sabe que troca de e-mails eu acho muito polêmico, porque o e-mail tem como se programar, né? Mas mesmo se for um e-mail da empresa? Tem como você programar. Troca de e-mail, lógico que a troca de e-mails ela é uma prova, tá? Não estou falando que ela não é uma prova, eu só acho uma prova frágil. Tá. Olha, esse cara entrava no Outlook, fazia várias coisas durante o dia e programava para o e-mail ser enviado após o horário. Entendeu? Agora, chamada telefônica, WhatsApp. A WhatsApp, então, agora é uma maravilha, né? Porque o cara fica te mandando coisa, registra o horário, registra tudo. O e-mail, lógico que o e-mail também é prova. Não estou falando que não é prova. Eu só acho uma prova delicada. Eu acho que é uma prova delicada porque você pode programar o envio da mensagem em determinado horário. E outra coisa também que existe muito e-mail, gente, também não vamos achar... O princípio protetivo do trabalhador não é princípio protetivo de falcatrua. Tem muita gente que deixa para mandar e-mail, fica o dia inteiro lá sem fazer nada, chega no final do dia e começa a mandar um monte de e-mail, que é justamente para tentar fazer esse tipo de prova, né? Eu trabalhava fora do horário, eu trabalhava não sei o que lá, não. Você ficou sem fazer nada o dia inteiro e resolveu mandar. Eu te perguntei porque a empresa que eu trabalho tá acontecendo isso. O pessoal mandou uma menina embora agora e ela sempre, ela chegava por volta de 10, 11 horas da manhã, a gente não tem ponto.
mas ela chegava por volta de 10, 11 horas da manhã e ficava às vezes até 8, 9 horas trabalhando e mandando e-mail. E ela colocou dentro do processo trabalhista e-mails dizendo que ela trabalhava até tarde, por isso que eu te perguntei. É mais por uma curiosidade. Não, então, mas é uma curiosidade super válida e super utilizada, tá? Porque as empresas tentam. Agora, tem meios de você saber se a pessoa programou ou não aquele e-mail. Isso já tem meios de saber, né? Os programadores, eles conseguem descobrir se aquele e-mail foi enviado naquele momento ou ele se foi programado para enviar. Os computadores hoje em dia deixam rastros. Mas viu que complicada essa prova? Não, no caso dela, ela Perícia. realmente mandava depois das 8, das 9 horas, porque o horário dela deveria ser das 9 às 18. Só que ela chegava às 11 horas da manhã e trabalhava até depois. Ela cumpria a carga horária, mas ela. Aí o que ela tá alegando? Que ela chegava no escritório às 9 e ficava até às 21. Então, aí vai ser o Por isso que eu princípio. perguntei, porque aí tem. Aí é o princípio da primazia da realidade. A parte vai ter que provar que a realidade é diferente da que ela falava. Então, por exemplo, a empresa. Agora, o problema da empresa é que a empresa tem obrigação de juntar a documentação. Então, mas a empresa, mesmo que não tenha controle de ponto, não faça o controle de ponto, ela pode produzir prova oral. Então, ela pode produzir desse, não, peraí. Ela não ficava até as 8 horas da noite, ela chegava às 11 horas da manhã. E ela cumpria a jornada dela. Então a gente deixou, ela tinha a jornada livre. Livre nesse sentido, ela podia chegar às 11, mas se ela chegasse às 11, ela tinha que ficar mais tarde. Então, nesse caso aí, a prova da empresa é uma prova contrária. A empresa vai provar que ela não chegava às 8 da manhã, e sim que ela chegava às 11. E se ela chegou às 11, ela não teve hora extra. Ela cumpriu a jornada de trabalho normal. Por isso que o princípio da primazia da realidade é tão importante na justiça do trabalho. Porque não é o que está escrito no papel. Você falou que não tem controle de ponto, mas por mais que tivesse controle de ponto, e ela impugnasse, o juiz não levasse em consideração o controle de ponto, a empresa ainda vai poder provar por prova oral que aquela jornada de trabalho era ou não era daquela forma. Aí são as duas partes que podem provar. Tanto o reclamante pode provar que era, como também a reclamada pode provar que não era. Mas aí O que eu sei, vai ser que os levado o advogados princípio estão. Os advogados pediram como a gente entra no prédio, a gente entra com um crachá, a gente bate lá embaixo no prédio, eles pediram para a administração do prédio o controle de entrada dela. É com essa forma que eles vão tentar provar que ela não chegava às 9 da manhã, e sim às 11. Foi na pelo menos o verdade, que eles explicaram, bem assim por cima. sim, eles estão certíssimos, é por aí mesmo. Eu tentaria produzir o máximo de prova possível desse comportamento dela. Eu ia pegar. Sabe uma coisa que a gente pega muito também? É horário de fechamento. Às vezes a pessoa trabalhava até 10 horas da noite. Não, mas como se o prédio fechava às 8? Aí a gente pega a prova que o prédio fechava 8 horas. A gente pega a gravação do prédio, porque assim, gente, gravação que você produz não pode ser utilizada como meio de prova, tá? Mas câmera de segurança do prédio, controle de acesso do prédio, e-mail, você pode ter um controle pode fazer uma perícia lá no computador e ver o horário que ela fazia, login, logout. Muita empresa exige que o empregado digite uma senha para ser liberado o computador, você também pode utilizar. Então, assim, todos os meios admitidos no direito, ele pode ser usados para ser comprovado. E a primazia da realidade é essa. Sobressai sobre os documentos. Eu não quero saber o que está escrito no papel. Eu quero saber o que acontecia na realidade. Como que era feito na realidade. O contrato de trabalho dela diz que ela trabalhava de 8 da manhã às 6 da tarde. Tá, mas qual era a realidade? O professor, Chegava às 8 da manhã? Pode perguntar. professor, e no caso de prestadores de serviços, você tem um horário fixo, né? Um horário normal, das 8 às 5, e você vai prestar um serviço numa empresa e acaba saindo fora desse horário. E numa eventual saída da empresa, eles não querem pagar essas horas que você faz esse trabalho fora, e acaba ficando fora. Eu entro nesse mesmo caso que você está explicando aí?
Mesmo caso, mas é prestador de serviço, também vou usar o exemplo do prestador de serviço para primazia da realidade, mas um outro exemplo. O prestador de serviço já é um pouco diferente. Se ele não é o empregado da empresa, você pagou ele, você remunerou ele para determinado serviço. Você não pagou ele por hora. A não ser que você... presta serviço Você está falando de terceirizado. Você está falando de terceirizado. É isso? Não, terceirizado não. É funcionário, só que ele vai prestar uma assistência numa determinada empresa do horário do trabalho. Só que acaba passando, né? Vamos imaginar aí hoje que pode ser fazer isso um digitador que trabalha numa empresa e vai prestar serviço para outro. E acaba fazendo... aí é jornada de trabalho de qualquer jeito. Aí você tem que provar que existia a jornada de trabalho. Horário lá. Mas toma cuidado com essa palavra prestador de serviço, porque o prestador de serviço a gente pensa logo no autônomo, que é aquela pessoa que não tem vínculo de emprego. Por isso que eu falei que o prestador de serviço é diferente. Então, na verdade, esse daí não é prestador de serviço. Ele é empregado alocado em outra empresa. Mas ele é empregado. Ele é seletista, tem carteira assinada e tudo mais. Então, assim, a empresa tem a obrigação de manter o controle de ponto, a não ser que seja um trabalhador que trabalhe sem registro de jornada de forma externa. Aí a empresa não tem que manter o registro de ponto, mas você tem inúmeros tipos de prova que você pode fazer para controlar a jornada da pessoa. Hoje em dia, muito motorista de ônibus, usa GPS para controlar a jornada. Além do cartão de pontos, as empresas botam o GPS no ônibus, então sabe exatamente onde a pessoa estava e que horário estava. Porque o GPS está no ônibus e delimita ali. Então, são todos os meios de provas que você consegue produzir de forma idônea, né? A gente não está falando de prova legal. Quando a gente fala todos os meios de prova, são todos os meios de prova previstos no direito, né? De forma lícita. Não pode ser nenhuma prova ilícita. Tem que ser prova lícita. Mais um exemplo de primazia da realidade, eu vou pegar essa ponta aí que você me deu da relação de emprego. Muitas vezes você é contratado e não tem o seu registro de emprego. Aí você abre uma reclamação trabalhista pedindo justamente o vínculo de emprego, e a empresa fala, não, ele não era meu empregado, ele era autônomo. Aí te mostra um contrato que você assinou lá na época que você entrou na empresa, você não sabia direito, foi lá, assinou. Não tem nada a ver. Agora eu quero saber o seguinte, qual é a realidade? Não quero saber o documento que você assinou, eu quero saber qual era a realidade. A partir do momento que eu, juiz, descubro qual era a realidade que existia lá, você faz a prova da realidade, eu vou levar em consideração a realidade. É o princípio da primazia da realidade. Eu não quero saber o que o documento falou, eu quero saber o que acontecia na verdade. Que é justamente para evitar fraude. Porque documento a gente produz do jeito que a gente diz. E quando eu falo que a justiça do trabalho é protetiva e que tem a proteção do trabalhador, é justamente nessa hora. Eu acho que eu vou disponibilizar depois para a Vanessa manda para vocês. Tem uma piada daquele grupo Porta dos Fundos que fala justamente isso. Uma sátira super bacana que botam uma pessoa pedindo emprego e 5 empregadores. Aí o cara vai falar, não, mas eu não vou te dar vale transporte, eu não vou te dar isso, eu não vou te dar aquilo. E o cara, como é que ele pode escolher? Ele está desempregado. Será que ele tem possibilidade de escolher ali na hora que ele está assinando o contrato? Não, o contrato está dizendo que ele é autônomo, mas na verdade ele vai ser empregado, eu vou te cobrar horário, eu vou te pagar por mês, você vai ser subordinado a mim. Todos aqueles requisitos do contrato de trabalho, do registro de emprego seletista. Então, eu tenho essa oportunidade na Justiça do Trabalho de provar que a realidade é diferente da prova documental. Então, esse é o objetivo da primazia da realidade. Provar que a realidade que acontecia dentro da empresa é diferente da prova documental produzida. Porque muitas vezes vocês vão ver, principalmente no processo civil, que exige que a prova documental, que a gente chama, é a rainha das provas. Se tem documento, acabou. Não tem mais o que discutir. Mas... Esse exemplo que o senhor deu acaba nos remetendo a um pensamento de que essa primazia da realidade auxilia muito no caso de intimidação, porque muitas pessoas fazem aquilo que o senhor citou aí no exemplo. A pessoa está no documento, no contrato, diz que ela vai trabalhar das 8 às 18 horas, mas fica até às 19, até às 20,
porque o patrão pediu para que, né, que ele ficasse E não menos 2 horas. não deixou registrar, né? Então, e o empregado, por sua vez, acaba fazendo isso por medo de perder o emprego, medo de ficar assinando advertência, existe aquela questão hierárquica que força, que intimida o empregado a fazer o que o patrão quer naquele momento. Então, ele fica sem saída. Porque também há essa questão de intimidação no local de trabalho, no ambiente de trabalho, e que muitas pessoas vão se submetendo a isso, porque o mercado de trabalho realmente é muito competitivo e sempre aquele que está acima hierarquicamente tem razão. O ambiente de trabalho, ele, na sua maioria, ele é muito intimidador, né, para muitas pessoas, muito embora muita coisa tenha mudado nas relações trabalhistas, mas ainda existe isso. Então, esse princípio da primazia da realidade aí, na justiça do trabalho, no direito do trabalho, realmente dá para a gente perceber que traz mesmo a proteção para o trabalhador, viu, professor? Dá para enxergar bem Ele é isso, necessário, né? Ele é Professor, extremamente necessário. professor. Pode falar. Então, assim, também quem é vendedor tem o salário base, certo? E Certo. geralmente as empresas pagam a comissão. Na hora de fazer o acerto, eu já acompanhei, assim, sempre tenta subornar o empregado na hora do acerto, entendeu? E o juiz também, na hora lá, assim, que eu acompanhei, ele faz até fazer um acordo, ele faz fazer um acordo, assim, a mais, assim, chega lá e fala, ó, isso daqui é a porcentagem dele. O juiz que não citou, já acompanha algum demissão de vendedor, e o juiz falou, é melhor você fazer um acordo aqui, porque tem comissão 3% que ele ganha, você tá fazendo um acerto em cima do salário base só do rapaz. Aí veio uma pessoa lá, fez uns cálculos lá e pagou na hora. Fiquei surpreso com isso daí. Porque Na verdade, assim, o princípio da realidade também serve para você falar sobre isso. Pagamento de comissão é outro problema que a gente tem na Justiça do Trabalho. Eu falo lá que você recebe uma comissão de 5%, mas na verdade eu te pago 10%. Mas na sua folha de ponto, no seu comprovante de pagamento, eu só registro 5%, porque quanto mais comissão te pago, mais imposto eu pago. Mas na verdade, eu só te pago 10%. Eu te pago 10%. E, professor, nessa empresa aí, eles colocavam 3, mas pagavam 7. Então, aí é uma forma de burlar e te pagar mais e depois você pedir essas diferenças. Outro que dá muito, garçom. A gorjeta ou não é repassada para o garçom, ou é repassada de forma parcial, ou não é registrada que paga. Aí também você vai falar pelo princípio da realidade, você vai demonstrar que a realidade não é aquela que está no documento. Que a empresa chega lá com comprovante de pagamento, mas o comprovante de pagamento não tem gorjeta. Ou fala que o pagamento da gorjeta existe, mas não repassa essa gorjeta, ou repassa de forma errada. Então, tem muita coisa que você está no documento escrito uma coisa e que você tem o direito de fazer prova. Porque, diferente do processo civil, que é sempre que a gente vai usar o exemplo do processo civil, se você, no processo civil, assinou um documento, você tem que provar que aquele documento tem alguma nulidade. Você foi coagido, mas a prova é muito mais difícil. Tá? Você assinou o documento. Até que o juiz pergunta, essa assinatura aqui é sua? Aí você fala, pronto, acabou, o documento é válido. Se você não impugnou o documento pelas nulidades possíveis que existe, acabou, o documento é válido. Na Justiça do Trabalho, o juiz vai até perguntar assim para você, essa assinatura aqui é sua? Vamos dizer lá na comissão. Está dizendo aqui que você recebeu 10% de comissão, você assinou, assinei. Essa assinatura é sua? Você recebeu 10%? Não. O juiz vai levar em consideração isso. Aí você vai poder produzir prova de por que você não recebia 10% e está escrito ali só 5%. Aí, sei lá, você vai mostrar um comprovante de pagamento na sua conta, você vai mostrar um recibo extra salarial que você recebia, você vai mostrar que... Uma vez eu ganhei um processo trabalhista de comissão e a gente conseguiu provar que a menina recebia muito mais comissão do que realmente a empresa falava pela movimentação do cartão de crédito dela. A gente conseguiu provar que ela morava sozinha, que ela tinha uma filha e que a movimentação do cartão de crédito dela era muito maior do que o salário dela. Como é que ela fazia? Então a gente conseguiu provar que a empresa tinha, lógico, além de outras provas, foi levada em consideração a movimentação financeira da pessoa. Então tem várias formas de se provar
uma matéria. Quando a gente for estudar lá o ônus da prova, a gente vai ver bem isso. Existem várias provas. No momento, a gente vai se ater a isso, que as provas documentais, elas nem sempre se sobressaem, porque a realidade fática na justiça do trabalho é mais importante que as provas documentais. Certo? Professor, Pode falar. é o Marcelo que está falando. Fala, Marcelo. Em relação a essa situação, vamos supor que para eu provar essa situação, que o que está ocorrendo na prova documental não é verdadeira, eu necessito de uma testemunha onde ela continua trabalhando na empresa. Eu posso levar ela de forma coercitiva para o tribunal ou não? Você quer saber a prática ou você quer saber pela lei? Posso dar duas Não, respostas. pela lei. Porque assim, eu entendo que a pessoa está trabalhando, só que ela é uma testemunha para provar. E eu preciso dela, entendeu? Ela não vai porque ela está trabalhando lá, ela vai ter medo de perder o emprego. Mas pela lei, eu posso levá-la de forma coercitiva? Deixa eu te falar uma coisa. Pela lei, sim. Pela lei, as pessoas vão testemunhar pela verdade dos fatos. Tanto é que quando você chegar na audiência, se você for testemunha, o juiz vai falar assim. Isso a gente vai ver tudo na aula de audiência, mas vamos dar um spoilerzinho aqui. O juiz vai perguntar se você tem compromisso com a verdade, você pode ser processado, julgado, se falar mentira, ele vai te perguntar sobre isso. Na prática é isso. Na lei é isso, tá? Você pode realmente levar a testemunha, mesmo que a testemunha ainda trabalhe. Você fala, ó, convidei fulano não veio, porque disse que tem medo de perder o emprego. Aí o juiz, não, dá um ofício lá de intimação coercitiva, para comparecimento coercitivo. Vamos para a prática? Já pensou? Alguém te intima para ir de forma coercitiva para testemunhar a favor dela. Você mora em casa ou você mora em apartamento? Apartamento. Já pensou bater um camburão aí embaixo do seu apartamento, o porteiro te chamar, falar, a polícia está aqui com o oficial de justiça, vão te levar. Como que você chega nessa audiência? Você chega puto da vida, você fala qualquer coisa para fuder com a raça da pessoa. Então, é muito perigoso a condução coercitiva. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa vai lá e vai te prejudicar, ela não vai falar bem, ela não vai te ajudar. Então, a testemunha na Justiça do Trabalho, a testemunha mais importante é aquela que vai espontânea. Porque, assim, pega a situação, chegou um camburão com oficial de justiça, polícia, oficial de justiça, me obrigando a ir para um lugar, bateu na porta do meu prédio, bateu na rua da minha casa, foi no meu trabalho, me buscar, falar que eu tenho que comparecer. É muito complicado essa situação. Eu já vi acontecer algumas vezes e nunca deu certo. Porque realmente a pessoa chega brava. E outra coisa, a pessoa pode nem mentir, sabe? Ela pode simplesmente falar, não sei. Essa pessoa trabalhava de que horas? Não sei, não via. Você trabalhar do lado da pessoa, na frente da pessoa. Ela fala, não vi. Não vi isso acontecer, não sei. É porque é difícil, por exemplo, nessa situação, eu imagino, você arrumar uma testemunha, porque quem você trabalha lá, se não vai até o tribunal, a maioria das pessoas continuam trabalhando. Você precisa pegar alguém que está naquele tempo que você trabalhou e que foi mandado embora. Você entendeu a minha pergunta? Não, sim. A dificuldade. Para eu levar uma testemunha-chave, a pessoa está trabalhando. Como é que eu faço? Por isso que na prática, muitos processos trabalhistas, eles são resolvidos em audiência de forma de conciliação, porque o advogado já orientou o reclamante, ou já orientou a empresa. Então, pode acontecer das duas formas, tá? Você pode também, como empresa, esse caso que a colega estava falando aí, que a menina chegava só às 11 horas, mas a empresa precisa provar que ela chegou... Ela ser muito amiga de todos os funcionários e nenhum funcionário querer ir lá falar mal dela. Você tem dos dois lados. Você pode ter os funcionários que não querem falar mal da funcionária e tem os funcionários que estão empregados e estão com medo de fazer coisa. Então, a prova na Justiça do Trabalho, apesar de todo mundo falar, não é fácil.
Não é fácil. Por isso que a gente termina muito processo em conciliação pela dificuldade de fazer a prova. Essa é Tem razão. E aí eu entro numa das injustiças da Justiça do Trabalho depois da reforma, que é os pagamentos de honorários, porque às vezes você é condenado, você não recebe um direito, não porque você não tinha, não é, o direito não era seu, você não fez aquilo ali, a realidade não era aquela, é porque você não tinha como provar. Você pensa assim, uma pessoa que trabalha no balcão de uma farmácia pequena, ela era o dono e outra pessoa. Como que ela vai provar? É. Não tinha outra pessoa dentro lá, ninguém via a situação que acontecia lá. Ela estava lá, era o dono, e a outra pessoa continua trabalhando na tal da farmácia. Como é que você vai provar? Não tem como, entendeu? Então, às vezes, muito processo trabalhista termina em acordo porque você não consegue fazer prova. Entendi. Obrigado, professor. Imagina. Mais alguém? É bom quando vocês perguntam, que a aula fica um pouco mais bate e volta. Vamos lá, aplicação subsidiária do CPC, nos termos do artigo 786 da CLT, o direito processual comum é fonte subsidiária do direito processual do trabalho, na fase de conhecimentos, nos casos de omissão da CLT, e desde que não destoie dos princípios norteadores do processo de trabalho. Seguinte, o processo de trabalho, ele tem, como a gente viu aí, poucas regras. Às vezes você precisa de uma regra que não está prevista no processo do trabalho. Por exemplo, a réplica, como eu falei. No processo de trabalho não existe réplica. Mas se o juiz entender que ele quer dar a oportunidade da parte apresentar uma réplica, ele vai usar de forma subsidiária o CPC, Código de Processo Civil. Por quê? Porque não existe um regramento específico na CLT sobre aquele procedimento e não existe nada que destoe dos princípios norteadores, esses princípios que a gente está estudando, a aplicação da réplica. Então, não tem nada, não pode prejudicar, pode acrescentar, eu uso o regramento do Código de Processo Civil no direito do trabalho, quando o direito do trabalho for omisso. Agora, quando o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, fala de determinada regra, como razões finais orais, você não pode aplicar o CPC, você tem que aplicar o que está escrito na CLT. Porque é só a aplicação subsidiária é só nos casos de omissão da CLT e em casos que não entre em conflito com os princípios do direito processual do trabalho. Aí sim você pode aplicar o Código de Processo Civil. E a gente usa muito. Estamos usando rol de audiências, usa réplica, usa manifestação de perícia, que também não tem. Tem a realização de perícia, mas não tem a manifestação de perícia, quer dizer, aqueles prazos que o juiz fica dando para você conversar com o perito, para dar mais informações, você pede explicação, pede esclarecimento. Na CLT não está prevista, mas o juiz aplica o CPC, prazos de pagamento, parcelamento, essas coisas não são previstas na CLT, mas como não traz nenhum prejuízo e a CLT é omissa e não traz nenhum prejuízo, não está em conflito com nenhum princípio, acaba sendo utilizado muito do processual civil no processo de trabalho. Quando você for aplicar o direito, quando você for advogado, você só vai prestar atenção no seguinte: existe norma sobre aquilo que eu quero pedir, existe norma na CLT? Existe súmula do TST? Existe súmula do Tribunal Regional? Está de acordo com os princípios do processo de trabalho? Ok, eu posso aplicar a regra do CPC. Não está de acordo com os princípios. Na CLT existe regra. O TST já decidiu que não pode ser aplicado. Não vou aplicar o CPC nessa situação. Tá? É a primeira fonte subsidiária, ok? E também pode ser utilizado na execução. O 889 fala que na fase de execução de sentença deve ser aplicado os casos omissos da CLT a lei de execução fiscal. Então, além do Código de Processo Civil, você pode utilizar a lei de execução fiscal na aplicação da execução, quando você quiser fazer execução. Por último, a gente tem a aplicação subsidiária na fase de conhecimento, a primeira fonte é o CPC, e na fase de execução,
pode ser a execução fiscal e depois como segunda fonte o CPC. Quer dizer, então primeiro você usa a execução fiscal e depois você usa o CPC. Gente, de princípio, basicamente, esses são os principais princípios norteadores. Eu botei para vocês lerem, eu gostaria muito que vocês lessem, porque vai ser muito importante, principalmente para a aula de audiências, para a aula de defesa do réu, petição inicial, as 3 próximas aulas que a gente vai ter para frente, vocês terem bastante esses princípios. Quando vocês forem ver audiência e distribuição do ônus da prova, que é a coisa mais difícil no processo de trabalho, que é a distribuição, você saber quem que tem que produzir a prova. Sou eu ou sou reclamado? Eu preciso me preocupar com essa produção de prova ou eu não preciso me preocupar com essa produção de prova? Eu vou ter que me aplicar muitos princípios, porque a CLT, por mais que seja um regulamento extenso, tenha vários dispositivos, ela não consegue abranger tudo. E muita coisa que a gente aplica na Justiça do Trabalho está ligada à súmula de jurisprudência, mas súmula de jurisprudência também estão subordinadas aos princípios. Então, mandei um texto bacana, vocês podem ver aí, tem muito, não é grande, acho que só tem 20 páginas, 20 páginas é pouco, tá? Do Mauro Schiavi, que é um juiz bacana que tem aqui em São Paulo. Ele trabalha no fórum ali da Barra Funda, eu acho que ele está eu acho que é a 21ª Vara do Trabalho. É um juiz muito bom, que fácil a leitura, escreve de forma tranquila. Então eu mandei esse texto. Vou disponibilizar com vocês agora o trabalho de complementação de horas. Deixa eu ver que horas são. São 9h30, né? É... 9h30, o que vocês acham de deixar aberto? Até que horas vocês acham? São só 5 perguntas. Tudo bem eu deixar aberto até umas 11 horas? A Vivian falou até amanhã, professor. Deixa até meia-noite, professor. Dá tempo da gente... Mas amanhã à noite vocês não vão fazer do outro professor? Quer dizer, até a noite. Não, professor, até amanhã, meio-dia, sei lá. Professor, nós Oi, tivemos uma aula do Direito Civil do Trindade, e ele também passou uma atividade e deixou no outro dia até às 11. Eu acho que todo mundo conseguiu entregar. Então, mas ele falou que era só aquele dia, os outros dias ele vai ter que entregar no mesmo dia. Não, tudo bem, mas... Então, professor, deixa só hoje. Deixa só hoje, primeiro dia. Como é a primeira atividade que a gente está fazendo do senhor, se deixar até amanhã, acho que é melhor, que aí o pessoal também acostuma com o seu tipo de atividade. Foi o que o Trindade fez com a gente aula passada. Boa noite, professor. Oi, boa noite, tudo bem? Professor, meu nome é Adilson. Professor, eu estou dentro do meu trabalho e, assim, a ideologia aí da faculdade aí, ela não está agregando aí os intempéries individuais de cada aluno. Muitas vezes aí as pessoas têm até que se deslocar, estão ouvindo a aula, estão se deslocando. A gente tem aluno aí que é Uber, tem aluno que é entregador, aluno que é policial, aluno que é de casa. E muitas vezes, o pouco tempo que tem, não dá. Eu realmente não vou conseguir fazer nesse momento agora a atividade. Não é porque é da matéria do senhor, porque eu adoro o direito do trabalho, mas é qualquer uma atividade. Se eu estiver trabalhando, eu não vou ter condições de entregar até 11 horas, meia-noite. Assim, a gente conta com a colaboração de todos, porque todos estão aí passando pelo pior possível nesse momento. Mas eu gostaria de ver com o senhor, né? Assim como conversei com os outros professores de forma particular, a possibilidade de olhar os alunos, os seus intempéries aí, né? Porque eu mesmo sinto muito. Eu até vou ver, mas eu não vou conseguir dispor de mais tempo do que eu já estou aqui e deixar de executar as minhas funções aqui para poder fazer o trabalho. Eu consigo fazer amanhã de dia sem problema nenhum, mas agora eu não vou conseguir. Tá bom, gente. Vocês me convenceram, tá? Eu vou deixar aberto até esse domingo à noite, ok?
Para mim tá ótimo, viu, né? professor? Muito obrigado, Até professor. domingo à noite. Obrigado, professor. Mas é Professor. simples, são só 5 questões, está Muito todo obrigado, baseado professor. nesse texto que vocês estão fazendo aí, nesse texto que eu botei para ler. Agora sim, tentem fazer a atividade realmente após ler o texto, tá? E tentem fazer de acordo com o texto. Tentem responder de acordo com o texto, são só 5 perguntas. Todo mundo recebeu o link aí? Oi, pode falar. Até que hora mesmo? Até domingo. Hã? Até domingo. Até domingo? Domingo à noite. Vamos botar domingo Tá bom, então. 8 horas. Tá, obrigada. Tá? Só para também não adianta a gente deixar de uma semana para outra, porque senão você vai só acumular coisas uma semana. Então, vou deixar aí para vocês essas atividades. São só 5 perguntas. Eu fiz de forma que vocês respondam ela em... Que, assim, vocês receberam o link aí do Google Forms? Receberam, né? Recebemos sim, professor. Depois eu mando no grupo da sala. Ah, tá. Então, tá aí no Google Forms, são 5 perguntas. A pergunta é um parágrafo, cada resposta, não vai passar mais do que isso. Um parágrafozinho, vocês respondem tudo. O objetivo mais aí é uma avaliação de participação em sala de aula, e o objetivo também é complementar essas horas aí que a gente vai ter. Certo? Todo mundo respondeu lá o questionário da chamada? Sim. 69 respostas até agora. Professor, eu não Eu tô enxergo com mais direito. gente. Eu não enxergo direito, eu não estou nem enxergando o questionário chamado. Meu nome é Veríssimo Simões Cardoso. Veríssimo. Vanessa, você pode responder lá para o Veríssimo, por favor? Respondo sim, professor. Você ajuda ele nesse sentido? Ajudo. Então tá bom. Gente, mais alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Não, professor, boa noite. Obrigado pela aula. Então tá bom, gente. Obrigado para vocês. Boa noite. E se protejam aí, viu? Obrigado, professor. Felicidades. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.